Boa noite, galera. Eu me chamo Felipe, faço parte da equipe de trabalho do projeto Superar e Vencer. E hoje vamos estar retomando as nossas palestras virtuais. E antes de eu começar o tema de hoje, eu vou só relembrar o que nós já conversamos aqui. Nós já falamos sobre os tipos de adicto, as fases da drogadição, os traços de comportamento de um drogadicto na ativa e os traços de personalidade. Hoje, realmente, nós vamos começar o nosso trabalho de terapia, porque aprendemos a conhecer um pouco sobre a doença e um pouco sobre o que é essa doença e o que ela pode causar. Dependência química, hoje reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença crônica, sendo essa doença progressiva, incurável e, se não for brecada, pode ser fatal. Uma doença da qual não se conhece a cura, mas que através de terapias diárias, essa pessoa pode ficar bem pelo resto de sua vida. Família, adicto que está me assistindo, é importante lembrar que a recuperação ela é um trabalho em conjunto. Família, não é só julgar o adicto dentro de casa. O importante é aprender a conhecê-lo, aprender como funciona essa terapia e até onde você pode ajudá-lo. O importante é estar junto. É também fazer parte do tratamento dele. É poder vivenciar com ele um dia de cada vez de sua vida. É importante mostrar-se presente, mas é importante também ter firmeza. Porque o único método hoje conhecido para poder se entrar em recuperação e viver uma vida longe de drogas é um tratamento diário. Então, nós aqui no projeto nós vamos utilizar uma terapia que vem sendo eficaz na vida de milhares de pessoas. Chama terapia de 12 passos. Adictos que estão me vendo, né? Juntos nós podemos, cara. Você não está sozinho nessa. Então, vamos aprender com essa terapia. Eu vou falar, essa é os 12 cabeçalhos que nós vamos expandir. O primeiro, admitíamos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Segunda, viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. Terceiro, decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos. Quarto, fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Quinto, admitíamos
a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Sexta, prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Sétimo, humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos. Oitavo, fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Nono, fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto quando fazê-la pudesse prejudicá-las ou a outras. Décimo, continuamos fazendo o inventário pessoal. Quando estávamos errados, nós admitíamos prontamente. 11º, procuramos através de prece e meditação melhorar nosso contato consciente com Deus, da maneira como nós o compreendíamos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. 12º, tendo experimentado um despertar espiritual, como resultado desses passos, procuramos levar essa mensagem a outros adictos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Esse é o programa no qual nós vamos trabalhar em nossas palestras. São os 12 cabeçalhos, no qual cada um deles nós vamos procurar expandi-los da melhor forma possível, da forma mais simples, para que juntos nós possamos nos ajudar. Família, a codependência de um dependente, ela também precisa ser tratada. Porque amar o seu dependente e deixar com que tudo que ele faça seja aceito por ter medo de perdê-lo, pode ser modificado. Então, aqui já aprendemos um pouco sobre eles, já estamos iniciando a aprender o que é esse tratamento de passos, como ele funciona, para que vocês possam ajudar a eles se ajudarem. Tá? Galerinha que se identificou aí com nossas palestras anteriores e que viram que realmente precisam e que querem mudar a história das suas vidas, estamos juntos nessa missão. E hoje eu vou expandir um pouco mais sobre esse primeiro cabeçalho, que é o primeiro passo. Admitíamos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas haviam se tornado incontroláveis. Admitir que se tem um problema já é um grande passo. Que devido às drogas, o álcool, a minha vida se tornou totalmente incontrolável. Nesse primeiro passo, nós vamos frisar 3 princípios no qual é fundamental, não só para este passo, mas para todo o programa. Esses princípios são mente aberta, boa vontade e honestidade.
mente aberta para poder aderir um programa de tratamento, boa vontade para poder praticar um programa de tratamento e honestidade consigo mesmo, honestidade da necessidade de seguir um programa de tratamento. Admitir e se render, existe uma distância muito grande entre uma coisa e outra. Porque admitir que eu tenho um problema, embora seja muito difícil, não é o suficiente. Tem muita galera que está morando na rua, está tão jogada debaixo de pontes, perdidas nas cracolândias, espalhadas por esse território nacional, que sabem claramente que tem um problema grande com drogas, que devido ao seu uso compulsivo, a sua mente obsessiva pelo uso de drogas, não conseguem mais parar, e que devido a tudo isso foram acabando aos poucos com o pouquinho que conquistaram, ou com o muito que conquistaram durante sua vida. Começou perdendo bens materiais, começou perdendo confiança, família, carros, empregos. As portas foram se fechando para essas pessoas até elas se renderem totalmente à droga. Até elas abraçarem totalmente, se renderem totalmente ao uso de drogadição e chegarem ao nível mais desumano. O nível de ficar morando na rua, usando. Então, se você for perguntar para essas pessoas se ela tem problema com droga, com certeza elas vão responder que sim. Então, ali elas já estão fazendo uma admissão. Estão rendidas ao mundo obscuro da drogadição. Agora, se render ao tratamento, admitir com a certeza de que precisa de ajuda, é um outro passo. Para isso, é preciso ter muita boa vontade, muita honestidade consigo mesmo e muita mente aberta para poder aderir ao programa de tratamento. Nesse programa de tratamento, inicialmente, o único passo que nós vamos falar sobre a droga lícita ou ilícita em si é o primeiro. O restante nós vamos trabalhar tudo em base de comportamentos. Porque parar de usar droga é difícil? É. Em conjunto, pode-se fazer a diferença? Pode. O difícil é mudar esse cara que se transformou com seu uso compulsivo e obsessivo de drogas. Então, a família, a galera que está se identificando, que consegue começar a enxergar que precisa de ajuda, aprendam sobre esse programa e pratiquem esses princípios inicialmente. Família, tenha boa vontade, mente aberta e honestidade consigo e com o dependente de vocês em casa. Galera que se identificou, que sabe que está precisando de uma ajuda, mente aberta, boa vontade e honestidade consigo mesmo. Já é um grande começo. Daí nós começamos a aprender a trabalhar e aprender a mudar. O primeiro passo em si
nós vamos frisar um pouco sobre drogas. Do segundo em diante, nós vamos começar a frisar comportamentos. Porque o difícil mesmo é mudar o cara arrogante, o cara ignorante, o cara prepotente, autossuficiente, o cara egoísta, o cara que se fechou no seu próprio egocentrismo, que acha que tudo tem que girar ao redor dele, e tudo que ele faz é esperando algo em troca. As drogas foi transformando dia após dia essa pessoa. Aquele cara que teve uma boa educação, que cresceu com uma família bacana, que teve estudo, que era companheiro, que amava sua família, amava sua esposa, ele foi se afastando de tal forma que desapareceu e surgiu um novo cara cheio de defeitos de caráter. Então o mais difícil é modificar. Então vamos retroceder um pouquinho e falar desse primeiro passo novamente. E vamos falar sobre o que significa a palavra adicto. Mais uma vez, admitíamos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas haviam se tornado incontroláveis. Adicto, traduzindo, escravo de. Adicção, escravo das próprias ações. Ó. Então, e se, Felipe, o problema não é só o uso de droga? Não. Para poder alcançar uma recuperação contínua, uma recuperação eficaz, é preciso muito boa vontade para poder transformar o cara que nasceu usando drogas. É preciso trabalhar princípios espirituais. Então, eu tenho que admitir também que eu tenho problemas de comportamentos, pô. Não, meu problema é só a droga. Não, negativo, meu irmão. A droga começou a afastar você de tudo, de todos. Sim, mas os seus comportamentos afastaram muito mais. A pessoa que você vê se transformando, todas as vezes que você manipulou alguém para conseguir 5, 10, 15, R$1 que seja, foram afastando as pessoas de você. Esse cara que é tudo no meu peito, é tudo no meu nome, foi afastando as pessoas de você. Esse cara que chegava muito louco em casa, de repente batia na esposa, batia nos filhos, foi afastando a sua família de você. Esse cara que começou a viver sozinho e não pensava mais em ninguém, a não ser em si mesmo, afastou todos de você. Quais são seus amigos hoje, cara? Quem são realmente os seus verdadeiros parceiros? Pessoas que estão usando droga ou bebendo? Ou melhor, você tem só amigos, parceiros, só quando você tem um dinheiro no bolso? Cara, admitir que eu também tenho problemas de comportamento e que são elas que me levam até o uso de drogas é um passo muito difícil.
Muito difícil. É muito mais do que até mesmo por certas vezes admitir que eu tenho problema com drogas. Família, vocês já sabem que estão usando droga. Meu brother, a sua família já tá vendo. Só tá esperando o momento de você realmente admitir, se render e pedir ajuda. Meu brother, as pessoas já se afastaram, velho. Porque os comportamentos que você tem hoje estão afastando as pessoas de você, cara. Então, admitir que além do problema com drogas, tem problemas com comportamentos, é um grande passo e uma grande honestidade consigo mesmo. Porque engloba um dos 3 princípios: mente aberta, boa vontade e honestidade. Então, tu já está sendo honesto com você, meu irmão. Assim fica mais fácil. Mente aberta para começar a ouvir e a buscar um tratamento. Não é vergonha, cara. Vergonha é morrer usando droga. Boa vontade para poder praticar o que é sugerido para você. Nada que nós vamos colocar aqui vai ser imposto. É tudo sugerido. São formas eficazes que estão funcionando para muita gente. Família, estamos juntos nessa missão. Aprendam o que é realmente um programa de tratamento. Peçam ajuda também. A codependência hoje, a forma de tratamento, ela já está separada em 4 pilares. O primeiro é aprender a conhecer o adicto dentro de casa. O segundo, aprender a aprender. O terceiro, aprender a ser. E o quarto, aprender a fazer. Conhecer quais são as características, as personalidades, os níveis que a drogadição vai levando, né, que são as fases do uso de drogas, os seus comportamentos dentro de casa, como começar a identificar, traços de personalidade e agora cabeçalhos dos 12 passos que nós vamos trabalhar. Falamos um pouquinho só sobre o primeiro. Falei sobre admissão, rendição, admissão do uso de drogas em si, admissão de comportamentos e colocamos 3 princípios básicos que podem ser eficazes para mudar a história de vida, que é a mente aberta, boa vontade e honestidade.